E olha, gente, o Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje a nova campanha sobre a segurança, transparência e auditabilidade do processo eleitoral por meio eletrônico. A iniciativa do TSE acontece um dia depois de ser instalada na Câmara uma comissão especial sobre o voto impresso auditável. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, são defensores da medida e já falaram várias vezes sobre fraudes nas eleições. O voto impresso já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que apontou risco ao sigilo e à confiabilidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral vem sendo alvo de fake news, críticas e ataques virtuais nas duas últimas eleições. Serrão, o que você acha? A questão extremista está aí colocada. Agora, não é possível aceitar que o sistema da tutela federal continue empurrando goela abaixo dos brasileiros esse trâmite sigiloso eleitoral. É lamentável que nós não tenhamos uma eleição que possa ter o seu resultado conferível de uma maneira física. Nós somos obrigados a aceitar o dogma do resultado final da eleição. Muito se fala da urna eletrônica. O problema de risco de fraude não está eletronicamente nessa urna. O problema da fraude, a fraude acontece sim, é no processamento final, no meio do caminho até o processamento final dos votos. Então, essa questão poderia ser resolvida se você tivesse também, além do voto da dedada eletrônica, a possibilidade de ter o voto impresso para uma conferência 100%. Nada de auditagenzinha por amostragem picareta, não. É auditagem total. Se o número eletrônico A foi igual ao número da contagem física B, eleição maravilhosa, honesta e limpa, não cabe questionamento. Se não foi, tem que fazer de novo. Então, nós temos que aprimorar o sistema eleitoral. Mecanismo de escolha, até o da máfia não pode ter dúvida. Ainda mais aquele que a gente espera que seja o que decide o destino da nação dos brasileiros. Constantino, e essa campanha do TSE? Sentiram a pressão da população em geral, né? E veja, o Barroso disse que nosso sistema é um dos melhores do mundo. E é único, nosso sistema é único, não tem réplica no mundo esse modelo. Então eu quero lançar aqui uma reflexão para o nosso ouvinte telespectador. Será que países como Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá não podem ter um sistema como o nosso? Será que é um problema de falta de capacidade tecnológica? Ou será que é uma questão de escolha? Né? Quando a gente faz essa pergunta, fica óbvio que o Barroso está tratando a população como palhaça. Né? Quem teme mais transparência, Paulo? O Barroso, vamos lembrar, é aquele ministro que quer empurrar a história, né, na direção do que ele enxerga como progresso. Ele se vê muito como um iluminado, ungido. Ele quer fazer isso ao lado do imitador de focas e do Nostradamus Tupiniquim. Né? E ele está pedindo para que confiemos nele. Basicamente isso. Né? Sendo que nenhum pai vai achar a criança feia. Né? La garantia sou eu. É basicamente isso que o Barroso está dizendo e nós temos que aceitar. Basta ver no vídeo do TSE que tem 30 vezes mais gente negativando do que curtindo. Então a população está apreensiva. A enquete do Senado está dividida meio a meio, com mais de meio milhão de votos para cada lado. Tem que prestar esclarecimentos e mudar o sistema. O povo está pedindo isso e está em jogo aqui a confiança, a credibilidade no sistema. Fala que é coisa de miliciano pedir voto impresso. Não vai levar ninguém para casa, não. Isso é desinformação, isso é fake news. Isso é fake news. Ninguém vai levar voto para casa físico, não. É só para você poder ver ali e cair na urna. Aí falam que é medo de perder e querer dar um golpe no ano que vem. Essa é uma bandeira de uma década da direita. Uma década. E não é coisa de perdedores, são vencedores. Deputada Bia Kicis, o próprio presidente Bolsonaro. E outra coisa, não é só de direita, não. PDT, Brizola, Requião, Ciro Gomes, todos já defenderam isso. E hoje mesmo vários de esquerda defendem. Então o que está em jogo aqui é transparência e credibilidade da nossa democracia. Por que essa reação do Barroso e companhia? Isso está gerando ainda mais desconfiança. Amanda Klein, sua vez. Acho que o primeiro ponto é dizer que nunca foi
provado, comprovado, absolutamente nenhum tipo de corrupção na urna eletrônica. É um modelo vigente nos últimos 25 anos, que elegeu presidentes do PSDB, do PT, do PSL, do então PSL, né? Então do PSL, o presidente Jair Bolsonaro, mais de 50 deputados do partido dele, que elegeu o presidente Bolsonaro para a maioria dos mandatos dele também no legislativo. Isso, na verdade, faz parte de uma narrativa, de uma retórica da direita, como se fosse uma vacina para alegar fraude, né? Então, se só a urna eletrônica, como diz o presidente Bolsonaro, esses votos não podem ser contados, então isso sim seria um sinal de fraude, quando nunca houve sinal de fraude nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, é um dos modelos mais bem-sucedidos de apuração mais rápida e mais precisa do mundo, muito melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Não há qualquer dificuldade. E quando você fala que a urna não é auditável, não é verdade. Há vários testes ao longo desses 4 anos, de 2 em 2 anos, são feitos testes de segurança em que hackers propositalmente são deixados para entrar nas urnas, para invadir as urnas eletrônicas, e com isso as urnas eletrônicas, os técnicos do TSE, contratados pelo TSE, conseguem desenvolver as vacinas para que essas urnas nunca sejam hackeadas. É importante frisar que elas funcionam offline e há um voto impresso, sim, uma espécie de voto impresso, que é o boletim de urna. Ao final de cada votação naquela sessão eleitoral, você tem o boletim de urna, que não identifica quem votou em qual candidato, mas identifica quantos candidatos de quais partidos receberam determinado número de votos. Tudo isso é público, os partidos podem fiscalizar. O problema é que há pouco interesse dos partidos em fazer essa fiscalização. Urnas são sorteadas aleatoriamente no dia da votação para as pessoas simularem votos naquelas urnas. Tudo isso é filmado e, ao final, você compara com o boletim de urna para ver se os votos depositados, teclados lá na urna, correspondem aos votos finalizados naquele grande boletim impresso, que é o boletim de urna. Então, há várias formas de verificar todo esse processo de votação. Não há indício de fraude. O problema é que essa narrativa, sempre tentando enfraquecer, testar os limites da democracia, da mesma forma como foi feito com o voto no correio nos Estados Unidos, que, aliás, é muito menos seguro, e foi feito com o voto da urna eletrônica aqui no Brasil. Então, o problema não é nem o voto impresso. O problema é essa retórica cansativa apontando fraude onde não há.